um álbum que alavancou a carreira do Whitesnake nos Estados Unidos, levando a um imenso sucesso comercial. Eu estou falando de quê? Eu estou falando de Slide It In, nessa edição de 35 anos, super especial, num álbum duplo, imperdível, que é o que a gente vai ver hoje aqui no canal. Roda a vinheta. Slide It In, um álbum de 1984 que definiu a carreira do Whitesnake na América, sim. Um álbum que foi o divisor de águas para o Whitesnake. É aquele álbum que começou a se distanciar um pouco mais daquele som mais blues, né, aqueles álbuns dos anos 70, para se aproximar mais do que viria a ser o Whitesnake nos anos 80, né, na metade dos anos 80 em diante, aquele som mais hard rock, né? Então é exatamente a fusão do blues com o hard rock, o glam rock, né, por assim dizer, né? Bom, é um álbum que, por incrível que pareça, tem duas versões diferentes, justamente porque foi gravado por duas formações diferentes, sim. Mas para a gente contar essa história, a gente tem que voltar um pouco antes do Slide It In, durante a turnê do Saints and Sinners, né? O Whitesnake estava tendo uma pequena reformulação em sua formação, né? Para quem não sabe, o Saints and Sinners é o álbum anterior ao Slide It In, e que teve em sua formação Ian Pace na bateria, Neil Murray no baixo, e na guitarra o Bernie Martin junto com o Mick Muddy, né? E é claro, o John Lord e David Coverdale, que naquela época o John Lord já tocava com Whitesnake, né? Logo após a finalização da gravação, houve uma troca na formação. Foi trazido para a bateria Cozy Powell, né, que tinha acabado de sair do Rainbow, né, para fazer a turnê do disco, né? Cozy Powell, por sua vez, trouxe consigo o baixista Colin Hodgson, e o Bernie Martin foi substituído por Mel Galley, que também tinha tocado na banda Trapeze, junto com Glenn Hughes durante os anos 70, né? Bom, só um time de ouro, né? Mas mesmo assim o Whitesnake não conseguia emplacar um sucesso nos Estados Unidos, né? Tanto é que suas turnês basicamente eram feitas na Europa e Japão, e algumas poucas cidades ali dos Estados Unidos durante esse período que antecedeu o lançamento do álbum Slide It In, né? Todos os anos 70 e início dos anos 80, né? Bom, com o fim da turnê, o que foi feito, né? Eles começaram a gravar em 83, em Munique, Alemanha, o que viria a ser o álbum Slide It In, né? Então eles lançaram logo no início de agosto, para poder culminar com o evento do Monsters of Rock, o single Guilty of Love no lado A e no lado B a faixa Gamble. Bom, a título de curiosidade, para quem não sabe, né, o Mel Galley tinha um irmão, né, chamado Tom Galley, que desenvolveu uma banda chamada Phenomena, um supergrupo, né, que contava ali com Glenn Hughes, né, John Wetton, né, e só figurões, né? E para quem não sabe, a faixa Kiss of Fire desse álbum tem os mesmos acordes, a mesma harmonia da faixa Gamble do Whitesnake, que foi escrita por Coverdale e Mel Galley. Isso é só uma curiosidadezinha do mundo da música, né? Bom, mas voltando ao Whitesnake, né? O que a gente pode falar sobre esse álbum? Então eles gravaram esse primeiro single, Guilty of Love, né? E foi lançado em agosto de 83, né? E o single, inclusive, foi produzido por Eddie Kramer, né? Aquele produtor famoso que produziu discos do Jimi Hendrix, discos do Kiss, né? Só que a banda não estava muito satisfeita com o trabalho dele, né? Então eles chamaram novamente o produtor Martin Birch, né? Que já tinha trabalhado em todos os álbuns do Whitesnake anteriormente, né? E resolveu finalizar todas as gravações do álbum com esse produtor Martin Birch, né? Bom, o que aconteceu? A relação entre Coverdale e Mick Muddy já não estava indo lá essas coisas, né? Tanto é que o Mick Muddy só contribuiu nesse álbum com uma música só, que foi a Slow and Easy, né? Mas eles lançaram 5 singles desse álbum: Guilty of Love, Give Me More Time, Slow and Easy, Love and a Stranger e Standing in the Shadows, né? Bom, o que aconteceu? Quando o álbum ficou pronto, era para ter ficado pronto em outubro de 83, foi transferido para novembro de 83, porque estava havendo muito atraso, né? E até que o álbum foi lançado apenas em janeiro, né? No Reino Unido, né? Só que aconteceu o seguinte: um executivo da Geffen Records nos Estados Unidos, ele não ficou satisfeito com a mixagem de Martin Birch, né? Ele achou a mixagem assim, muito plana, né? Uma mixagem que não ia atingir o mercado americano, né? E esse próprio executivo da Geffen Records falou que o Whitesnake precisava de um guitar hero, por assim dizer, né?
E o que o David Coverdale resolveu fazer? Inicialmente ele tentou trazer para o Whitesnake Michael Schenker, né? Que Michael Schenker recusou a oferta. Tentou trazer o Adrian Vandenberg, que também recusou a oferta, porque na época o Vandenberg tinha a sua própria banda solo que estava começando a se desenvolver, estava começando a criar um certo respeito no mundo da música. E até que então sugeriram para ele o nome de John Sykes. John Sykes também não queria entrar no Whitesnake, né? Mas depois de muita insistência e depois de Phil Lynott, né? Que na época o John Sykes era do Tin Lizzy, né? Phil Lynott deu a benção para o John Sykes e aí o John Sykes resolveu entrar no Whitesnake, né? Mas com essa mixagem que eles disseram que era uma mixagem plana que não atingia o mercado americano, o que resolveram fazer? Resolveram tirar todo o baixo de Colin Hodgson, né? E chamaram Neil Murray de volta para a banda para gravar toda a linha de baixo novamente. John Lord nessa época já estava pensando na reunião do Deep Purple em 84, ele ia se juntar ao Deep Purple. Então chamaram o tecladista Bill Como para poder regravar algumas coisas do John Lord, né? Não tudo, mas alguma parte, né? Principalmente a entrada dos teclados Love and Strange é feita por Bill Como, né? Enquanto que na outra versão é feito por John Lord. Se você ouvir as duas versões, você vai ver essa diferença, né? E a guitarra de John Sykes também foi regravada, sendo adicionado como se fosse uma terceira camada, né? Então algumas coisas ali das guitarras que se ouvem é como se o Mel Galley e o Mickey Mudd fossem uma guitarra base nessa nova mixagem americana, né? E o John Sykes entrando com a guitarra principal, né? Então você tem dois álbuns completamente distintos, né? Uma mixagem totalmente diferente, né? Algumas versões ficaram diferentes, com solos diferentes, né? Algumas ficaram um pouco maiores também. É um álbum que assim realmente foi um divisor de águas para o Whitesnake, né? E que mais para frente essa formação não durou muito tempo também, né? Porque o Cozy Powell, para quem não sabe, saiu do Whitesnake logo depois do fim da turnê, em janeiro de 85, onde ele teve até no Rock in Rio, né? No Brasil, Rio de Janeiro, em 85, onde o Whitesnake substituiu a banda Def Leppard, né? No festival. Na época o Def Leppard, o baterista, tinha sofrido um acidente, né? Então o Whitesnake foi chamado às pressas para cumprir esse festival. E o John Sykes, depois mais para frente, né, durante as gravações do álbum seguinte, o álbum 1987, saiu no meio das gravações, né? Então essa época do Whitesnake, esse início dos anos 80, os anos 80 em geral, o Whitesnake foi um período assim de muito troca-troca de formação, né? Então é uma coisa assim bem complexa, por assim dizer. Então vamos ver aqui o que tem dentro desse álbum maravilhoso, o Slide It In. Vamos lá. Bom, então vamos lá mostrar a edição de aniversário de 35 anos do álbum Slide It In do Whitesnake, né? Para quem não sabe, esse aqui foi o último álbum a contar com o logo antigo da banda, né? Essa capa icônica, né, do Whitesnake, lançamento de 1984. É um álbum em gatefold, né? Onde nós temos aqui à minha direita, né, todas as letras das músicas, né? E aqui nós temos o que? Nós temos a ficha técnica, mostrando que o álbum original, o line-up, né, a formação da banda em 84, era David Coverdale na voz, Mel Galley na guitarra e na voz, John Lord nos teclados, Mick Mudd na guitarra e voz, Colin Hodgson no baixo e Cozy Powell na bateria. E que o line-up, né, a formação do remix americano de 85, conta com John Sykes na guitarra, Neil Murray no baixo e Bill Como nos teclados, né? Aqui nós temos os créditos originais do álbum da época. E aqui embaixo nós temos os créditos de 35 anos do lançamento desse álbum, né? E é claro, nós temos aqui os agradecimentos de David Coverdale, né? É um álbum que, na minha visão, é uma edição bem simples para um aniversário tão importante de 35 anos do álbum, né? Na contracapa, nós temos o quê? Nós temos aqui uma coisa bem legal, que são as capas dos singles, né? Aqui nós temos o primeiro single do álbum Guilty of Love, que foi lançado ainda em 83, com a produção de Eddie Kramer, né? Para quem não sabe, o lado B é a faixa Gambler, né?
Logo em seguida nós temos já a Give Me More Time, né, que foi também lançada no final de 83. Se vocês repararem aqui, nós temos ainda a formação antiga da banda, né, com Mel Gallagher, Mick Muddy, David Coverdale, John Lord, Colin Hodgson e aqui embaixo Cozy Powell, né? Então é um single que foi ainda lançado com a antiga formação. E aqui nós já temos uma pequena mudança no single Standing in the Shadows, né? Se você perceber, você tem aqui Mel Gallagher, John Sykes, já aqui na banda. Nós temos aqui Neil Murray, David Coverdale, Cozy Powell e John Lord, né? Já houve essa mudança aqui na formação da banda. No single seguinte, no Love and a Stranger, nós já temos aqui a banda como um quarteto. Deixou de ser um sexteto e virou um quarteto. O tecladista que estava tocando nessa época com eles, durante a turnê, o tecladista Richard Bailey, né? Na verdade, ele foi apenas um contratado para a turnê, não fazia parte como integrante da banda, né? Por isso que a banda aqui está como um quarteto. E o último single aqui, né? Mais um outro single, Love and a Stranger, né? Com uma capa diferente, também mostrando a banda como quarteto. Eles ainda fizeram o single Slow and Easy, mas esse single foi apenas em vídeo, né? Então aqui nós temos o remix americano, na edição de 35 anos, no lado 1, Gambler, Slide It In, Slow and Easy, Love and a Stranger e Give Me More Time, né? No lado 2, Stand in the Shadows, Hungry for Love, All or Nothing, Spinning Out e Guilty of Love. No LP 2 nós temos a mixagem original da Europa, né? Do Reino Unido, né? E as músicas são exatamente na mesma ordem do remix americano, né? Bom, vamos ver aqui o álbum por dentro, né? Aqui nós temos o selo, né, do primeiro álbum, indicando o remix americano, né? E no lado oposto nós temos o quê? Nós temos exatamente as músicas que compõem esse álbum, né? Bom, no segundo disco, o que nós temos aqui? No segundo disco, nós temos esse outro selo, indicando que é a mixagem europeia, né, do Reino Unido, UK Mix. E aqui o nome das músicas que compõem esse segundo LP. Então é uma edição bem simples, né, que não mostra nada demais. Uma edição mais completa foi lançada num box em CD, né? Esse box em CD, por exemplo, vem com demos, vem mais um show, um concerto de 84, né? Mas o álbum original e a sua versão americana estão exatamente nessa edição em vinil dupla especial de 35 anos do Whitesnake. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe e não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante para que o algoritmo do YouTube possa recomendar esse e outros vídeos aqui do canal para outras pessoas. Então até a próxima semana. Valeu!